pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais um episódio do nosso VZcast. Estamos quase atingindo a nossa meta de 52. A sorte é que teve aí Natal e Ano Novo que vamos fechar nos 50. E você sabe, né? Nosso podcast onde nós trazemos assuntos relevantes da medicina veterinária, da zootecnia, o que tiver de novidade, o que tiver de pessoas bacanas, a gente vai chamar aqui para a gente bater um papo, para conversar, para contar o que tem de bom. E como eu já falei com vocês, né? Nesses 50 episódios, eu tive a sorte de trazer muitos amigos aqui, muito orgulhoso. E agora eu estou começando a trazer meus mestres, meus ídolos, né? Hoje estamos aqui, Vitor Márcio Ribeiro. Tem um currículo para ler do Vitor aqui, gente, mas o Vitor não precisa de ler currículo, né, Vitor? Você é conhecido no Brasil inteiro, né? Não sei. Não. Às vezes eu falava em sala de aula assim, o tempo e a idade fazem a gente ser mais conhecido, né? Se a gente dedica um pouquinho mais, talvez a gente seja Tempo mais... Tempo e idade das realizações, né? Eu acho. Acho que sim. Não, né? mas um pouco, é claro que eu vou falar, né? Vitor, graduado em Medicina Veterinária no UFMG, mestrado, doutorado, pós-doc na René Rachou, né, Vitor? Professor da PUC, me contou agora, né, que você saiu da PUC há alguns anos, já formou milhares de profissionais. E uma das coisas que eu mais admiro no Vitor, pessoal, é como que ele consegue casar a clínica, a Santo Agostinho Hospital, né? Clínica no hospital, com a vida acadêmica e mais ainda com a vida do associativismo, né? Já foi conselheiro aqui do Conselho, Sim. Presidente da Anclivepa, fundador da Anclivepa, do Brasileixe, da Sociedade Mineira agora, né, Vitor? Então, eu acho que assim, a gente traz este berço, né, Bruno? Eu acho que a gente é movido pela paixão. E a paixão, ela tem a questão do serviço, né? E se mistura. Às vezes, quando eu comecei a exercer veterinária, para mim misturava a vontade de fazer as coisas em prol da turma, em prol da classe e também a vontade de trabalhar. E aí não tinha valor, né? A gente vai aprendendo que a gente precisa de realmente sustento da gente, mas na participação da classe, dos movimentos, talvez sociais, movimentos de busca de adesão de pessoas, que a gente aprende o valor dessas coisas, né? E assim, né, tem uma turma que eu admiro muito, que estão no meu hall de ídolos, assim, você, Cacá, professor Rubens, Carlos Alberto, quem mais está naquela foto lá que tem da turma? Pedrão, professor Júlio, Manfredão, né? Então, assim, é a turma que mobilizou a área de pequenos, assim, né? E é muito importante, né, essa associação de vocês para trazer esse conhecimento, senão a gente estava em tempos passados ainda, né? Eu acho que a gente teve sorte, né? Eu falo que eu tive sorte de ter essas pessoas do meu lado, né? E que estão até hoje do lado, né? Contribuindo de alguma forma para a veterinária crescer, né? Então é misto esse sentimento, assim. A gente sentiu compromisso com quem está perto da gente. Eu acho que não que a gente faça isso perfeitamente, senão fica parecendo que a gente também é bom demais, né? Bem assim, não. Mas é uma tentativa de ser, né? De vez quando a gente apanha em casa, né? Era para você ter chegado. Exatamente. É assim, a gente vestir a roupa de tentar fazer o melhor. Nem sempre fazer, mas tentar. Né? Ô Vitor, nesse bate-papo nosso, assim, sempre com os colegas, a gente pergunta, eu vou perguntar como que você chegou onde você está. Teve uma situação muito interessante, uma vez eu estava com o Ronaldo Casimiro, a gente estava em Curitiba, num congresso da Anclivepa, em 2013, né? Fez agora 10 anos. E aí chegaram duas colegas assim, chegaram para ele, claro, né? Professor, como é que eu faço para ser igual a você? E aí ele soltou uma pérola dele lá, falou da hora bunda, explicou como que ele se dedicou e se programou para chegar onde ele está hoje. Como é que faz para ser igual a você, Vitor? Porque eu já vi isso. Muitos alunos perguntando, professor, como é que eu faço para ser igual a você? Como é que faz, Vitor, para chegar onde é que você está? Como é que você fez aí? Um pouquinho da sua trajetória, por onde que você passou? Eu acho que assim, para ser o que a gente é uma construção do dia a dia, né? E é o que a gente traz do berço, né? É a vontade de acertar, a vontade de fazer o melhor, a vontade de buscar o bem, né? De querer ser do bem com os erros que a gente tem. Diria que dedicação é uma dessas coisas, né?
Quando a gente pensa que a gente não começou a ser agente só na faculdade, né, Bruno? A gente começou a ser agente no jardim de infância, né? Então, o que eu queria ser quando eu estava no jardim de infância? O que eu queria ser quando eu estava no primário, depois no ginásio, depois no meu tempo científico, depois na faculdade e depois como profissional? Eu acho que em todas essas etapas eu me identifico muito igual, sendo dedicado. Eu acho que talvez com uma certa tradição de liderança, né, de tentar juntar as pessoas para fazer melhor, fazer junto, e não tendo medo de enfrentar os desafios e nem sucumbindo aos erros. E você tem um negócio muito legal, Vitor, que eu admiro muito, assim, que você consegue juntar a parte científica, a parte profissional e a parte religiosa, né? Assim, que é um negócio que acho que, faz uma boa cola, assim, né? Essa questão da parte científica, eu lembro quando eu formei, eu comecei a trabalhar com pequenos, eu queria fazer mestrado. Mas eu não queria fazer mestrado na clínica de cirurgia. Eu queria fazer mestrado na preventiva. E uma vez o professor Nivaldo chegou para mim e falou: Vitor, mas não te entendo, você quer trabalhar com cachorro e gato, e você quer trabalhar com preventiva? Aqui não. Aqui a gente trabalha com mamite, com aftosa e tal, né? Eu falei: Nivaldo, mas aí é que tá. É o que eu quero que seja novo. Eu quero fazer pesquisa na área de pequenos e o pessoal ainda não descobriu a importância da preventiva na área de cães e gatos. Para evitar doença, para trabalhar na saúde pública, para trabalhar na saúde animal, assim, né? Porque o animal de produção, ele é diferente do animal de estimação, né? Então, quando eu comecei na clínica, eu acho que eu fui o primeiro veterinário de clínica a fazer mestrado. Você fez com quem lá? Quem te orientou? Mestrado? O Elvio. O Elvio, ele me orientou e eu fiz um trabalho sobre distribuição de doenças em Belo Horizonte. Legal. E aí, quando eu fiz isso, o pessoal ainda estranhava, né? Quebrar paradigma. Se não tem sangue, para eles não valia muito, né? Exatamente. Tinha que ter sangue, né? Então eu fiz nessa área, setorizando. É um trabalho interessante, até simples, mas eu dividi a prefeitura, a cidade de Belo Horizonte, nas suas regionais. E cada regional da prefeitura eu identificava as doenças e as formas de criação dos animais. Então, eram coisas óbvias, mas assim, quanto mais carente era a região, maior o número de sinomose, maior o número de parvovirose, a alimentação era angu com bofe. Mas quando a gente vinha para a Zona Sul, não, sinomose desaparecia. Os animais alimentavam com ração. Então, a distribuição das doenças tinha uma característica social que fazia o cão ser parecido com a criança. E isso era uma novidade, que não era tão novidade assim, mas para a época sim, ué. Que ano que foi? 88. Pô, super novidade. Novidade. Foi quando eu apresentei o meu mestrado, o professor Israel foi da minha banca, né? Veio um professor de São Paulo também, que trabalhava o professor De Ângeles Cortes, que trabalhava nessa área de epidemiologia. Então, era uma novidade começar a discutir a saúde do animal de estimação na perspectiva socioeconômica. Eu ia te perguntar, a gente vai conversar sobre leishmania, né? E a primeira abordagem que eu entendi como saúde única foi justamente no movimento para a leishmaniose, né? Foi justamente o questionamento, né, que você levantou, você e Manfredo levantaram assim, por que eu vou matar esse cão que é importante para a família? Né? Então, sim. E aí, mas já veio antes disso, né? Veio antes. Assim, a saúde única, você já está aí há muito tempo na saúde única, né? E eu acho que o embrião disso já existia lá na escola de veterinária, sabe? Depois, quando a gente viu que alguns professores radicalizavam muito na visão antropocêntrica, mas foram eles que plantaram a semente da saúde única também. Do mesmo jeito que eu tive discussões, muitas, com vários professores da escola, que defendiam muito a eutanásia de cão com doenças de zoonose, eles mesmos me ensinaram que você conseguiria fazer saúde animal fazendo a saúde humana em contrapartida. Então, talvez a minha essência de veterinária
era unir o desejo de cuidar do animal com o desejo de cuidar do ser humano. Mas só que eu quero cuidar de animal, eu cuido do ser humano cuidando do animal. É, né? porque nessa, né, eu lembro muito, você falando isso muitas vezes, assim, foi o primeiro momento que parece que a gente vai ficando meio anestesiado, né, quando a gente está ali naquele meio sanitarista, né, que o animal é um pouco descartável, assim. Sim. E, não, é importante cuidar das pessoas e tudo, mas eu posso descartar o animal a qualquer custo, assim, né. Sim. E descartar o animal era fácil, né, era Bruno? fácil, né. Fácil. Era fácil. Você capturava o animal na rua e fazia a eutanásia do animal e ninguém te cobrava nada por isso, né? Eu vivi isso. Eu fui estagiário do Centro de Profilaxia da Raiva, no tempo da carrocinha. Os animais eram laçados na rua. E assim, eu comecei a entender por que o homem da carrocinha era vilão na revistinha da Turma da Mônica. Teve uma época que eu comecei a me perguntar, falei, por quê? Se ele é um agente de saúde da sociedade, por que ele é vilão? Por que ele fica do lado do Capitão Feio? Por que ele fica do lado dos personagens que fazem o mal à sociedade? É porque ele, sem saber, o homem da carrocinha, ele estava fazendo mal mesmo, porque a meninada... o que a meninada fazia? Eu fiz isso, quando eu era menino, gritava lá no início do quarteirão, lá vem a carrocinha. Todo mundo escondia os cachorros. Os cachorros de rua abriam o portão, jogavam lá para dentro, porque esse homem significava matar o cachorro para fazer sabão. Né? Então ele não era uma coisa boa. Então já existia um embrião que a sociedade já tinha de que esse homem não representava uma coisa boa para a sociedade. Apesar de existir a raiva ainda. E a raiva ser muito temida, né? Mas não era matando os animais, já começava o entendimento que não era matando os animais que a raiva seria controlada. Né? E é interessante, né, Vitor? Fugindo um pouquinho do assunto, a gente está aí com a influenza aviária, que está aí chegando, que é uma doença zoonótica também, e a recomendação é fazer depopulação, né? Eu outro dia estava participando de uma reunião com a doutora Luciana Imaculada, lá do Ministério Público, e ela perguntou para os colegas do Ministério, e se a gente não fizer a depopulação? E se não matar ninguém? O que vai acontecer? As coisas, não, mas tem que fazer a depopulação, não sei o quê. Mas e se não fizer? Então, assim, ela fazia uma pergunta, mas não se tinha aquela resposta ali, assim. E é uma outra visão. E quando a gente começa a trazer pessoas de fora, do nosso meio, eles começam a trazer perguntas que a gente, às vezes, não tem resposta e que, às vezes, pode ser uma solução, né? Eu também acho. Eu, quando a gente discutia essas questões de, em pequenos animais, você a matar animais para controlar uma doença, sempre eu trazia na escola de discussão, por exemplo, da anemia infecciosa equina, do mormo, da gripe aviária mesmo, devastar populações de animais em nome do controle de uma doença. Será que essa é a forma mais interessante? É falta de conhecimento, eu acho. Igual fez no Covid, países considerados muito avançados, como Dinamarca e Holanda, dizimaram milhões daqueles pequenos ferretes, assim, para conter o avanço do vírus. Olha, isso merece uma reflexão muito grande, porque isso não é saúde única. Isso não é saúde única. E não resolve, né? E não resolve. A IE e morro hoje eu vejo muito parecido com o que era a leishmania quando vocês começaram a discutir a leishmania, né? Exatamente. E o Ministério parece que ele viu isso e falou assim, olha, não justifica fazer a eutanásia dos animais e tudo, só com um exame, sem ter um teste confirmatório, e sendo que uma doença que, do ponto de vista de morbidade mesmo para a população humana, é tão baixa. Assim, você vai matar tantos cavalos, mas o número de casos humanos, e será que não pode ser tratado e tudo? Então tem uma discussão vindo por aí muito parecida. Muito grande. Eu falava muito em sala de aula, por exemplo. A gente fala da qualidade animal. Mas nós ainda temos uma hierarquia da vida animal. Então, se você lança no meio hoje um cão, ele é atropelado ali, ele é abandonado, assim, as pessoas se mobilizam. Sim. Então vai ter alguém que vai pôr no Instagram, vai ter alguém que vai denunciar quem atropelou. Mas se alguém atropelar um rato e o rato ficar esmagado no asfalto, ninguém se mobiliza. Se alguém atropelar um pombo, e esse pombo ficar, algumas pessoas vão se mobilizar. Mas não vai ser o mesmo sentimento que se faz se for um cão, se for um gato, se for um cavalo.
Então, tem alguns animais que ainda têm desprezo da sociedade. E isso é realmente a se pensar. E eu falava muito com os alunos. Nós precisamos de criar estratégias de controle populacional inteligentes, que não sejam baseadas na morte de animais. E falta muito ainda, viu, Bruno? A gente está começando. Eu tô falando que eu fui na cepa ontem lá, né, lá em Betim, e muito problema com pombo, assim. E aí imagina, você tá lá, eu fiquei pensando nisso lá, não conversei com o pessoal, mas fiquei pensando lá, até Camila, que era gestora lá, pô, se fizesse, a gente entrar ali no centro de, sempre a Secretaria Especial de Proteção Animais, né? Você está lá com, sei lá, 400 cães lá e gatos, mas eu chego aqui para os pombos, eu vou matar todos, vou chamar aqui. Pois é. Qual que é o sentido disso, né? Como é que eu vou fazer o controle de, num centro de proteção animais, eu vou matar os pombos? Tem que buscar uma outra forma de controle desses animais. Sem dúvida, isso, os desafios. O morcego vampiro, o pombo, o rato. São desafios que, e eu coloco, é a medicina veterinária. Porque quem defende a vida animal, quem cuida da vida animal e trata da vida animal, para mim, somos nós veterinários. Né? Ô, Vitor, também tem uma situação tão interessante. Eu estive lá na Embrapa Gado de Leite, antes da pandemia, e eles foram inaugurar um compost barn lá, que é um sistema de confinamento que usa uma cama diferente, uma cama de 1,5 metro de profundidade. E aí, quando eles soltaram as vacas, eles foram mostrar, uma série de autoridades, eles soltaram as vacas começaram a brincar, pular e brincar, igual o cachorro brincando, assim. Que é outro ponto também, né? A gente não olha para esses animais de produção achando que eles têm comportamento parecido com o de cães, mas eles vão brincar, eles vão... Isso... Você vê bezerro, né? Bezerro brincando, os bezerreiros, né? Demonstrar alegria, cavalinho, potrinho, né? E eram vacas já produzindo, elas brincando ali, assim. É um negócio que está me fazendo repensar o consumo de carne, assim, tá... Eu gosto muito de carne, mas vendo essas situações é um negócio que se faz. Muita gente já parou de comer carne por causa disso, né? Porque... Alguns de nós, quando faz estágio em matadouro, né? E assiste a matança, realmente tem gente que fica. Eu também penso muito nisso. Mas essa situação desse comportamento, assim, dessa interação, que é igual aos nossos, assim, que a gente muitas vezes não vê. Os animais não têm muito espaço para mostrar isso, né? Os animais de produção cada vez menos, né? Por isso que tem esse movimento contrário de criação de galinha, né? De suíno. Assim, você colocar uma porca para parir, e ela parir 10 filhotes que ela não consegue cheirar os filhotes, porque são todos abaixo da cabeça dela, isso... não consegue virar, né? Não consegue virar, e são coisas que o ser humano construiu, que ele precisa reverter, e está revertendo, né, Bruno? Eu acho que nós estamos evoluindo muito. Para mim, o grande sinal de evolução que nós tivemos com doença que envolve a sociedade foi a esporotricose. Eu não assisti ainda nenhuma prefeitura ou nenhum centro nenhuma unidade de vigilância sanitária ou centro de controle de zoonose que entrou defendendo a eutanásia sumária de gatos. Não. Eu acho que a leishmaniose contribuiu para isso de uma maneira espetacular. Ninguém teve coragem de virar e falar assim, a solução é matar os gatos de rua. Não teve. Não teve. E acho que isso é a herança, é um legado que a leishmaniose deixou. Aproveita, conta aí. Podiam pegar um copinho de água vida? Conta pra gente aí, para os colegas que vão nos ouvir, como é que foi essa história, essa evolução da leishmania aqui no estado? Eu lembro que tinha um foco no norte de Minas, mas depois ir para cá, dá uma atualizada na turma. Até chegar onde chegou, né? Até daquela época de matança. Quando eu fiz técnica cirúrgica lá na UFMG, acabava a aula de técnica, aprofundava anestesia e ia todo mundo, eutanasiava todo mundo, né? Chegava os animais de leishmania. De leishmania, né? Soro positivos para fazer a técnica operatória. A técnica operatória, né? Assim, eu já era formado há alguns anos e na graduação a gente só tinha aula de leishmaniose no ICB, na parasitologia. Quem dava aula para a gente era um biólogo, que era um grande pesquisador, mas ele não sabia nada de cachorro, não sabia. Ele apresentava na aula lá o que era a leishmaniose, distribuía lá
O tipo, obrigado. Obrigado, Pretinho. As espécies. Hoje tem plateia especial. Hoje tem plateia especial. Obrigado, Preto. Mas ele dava uma aula que ninguém nem estudava para a prova, porque não tinha importância. Quando a gente foi para a escola, ninguém sabia leishmaniose. E depois que eu formei, eu escutei uma vez, até conversando com o Casalberto, uma colega de Montes Claros que falava que tinha cachorro com leishmaniose, que tratava, que usava glucantime e tal. Mas ninguém sabia o que era. Eu atendi uma vez um cachorro de um amigo, o cachorro tinha unha grande, era um fila brasileiro, com a unha muito grande. Eu falei, gente, tem uma doença que provoca isso. Aí voltei nos meus livros, no meu caderno, fui lá ler, chama leishmaniose. E o cachorro ficou mal, morreu, mas eu não consegui fechar o diagnóstico, porque ninguém fazia o exame. Não tinha nem onde fazer. Não tinha lugar para fazer. Eu lembro que eu fiz necrópsia desse cachorro até. Mandei material para histopatologia, mas ninguém fechou o diagnóstico. Aí o tempo foi passando. Quando chegou, já na década de 90, a gente começa a escutar as notícias de uma doença que, quando dava positivo o exame, os cães tinham que ser sacrificados para proteger as pessoas. Como eu sempre tive essa ligação muito forte, saúde humana, né? Saúde pública, eu no início aí comprei ideia. E nós, na Anclivepa, na ocasião, eu não lembro se eu era o presidente da Anclivepa ou era o Manfredo, a gente comprou ideia, tem que sacrificar. Os colegas da prefeitura falavam com a gente, tem que sacrificar, porque pode pegar nas crianças e tal. Aí a gente começou esse movimento, os animais faziam o exame vinha positivo, com o exame positivo, sacrificar. E aí eu me lembro de alguns animais que foram determinantes para a mudada de posição da gente. Me lembro de um rapaz, era um dentista, professor da UFMG, que levou uma cadela dog alemã, aquelas azuis, né? Belíssimo aquele cachorro, a gente quase não vê mais. A cadela era soro positiva, completamente assintomática. Eu sacrifiquei a cadela no colo dele. E aquilo começou a incomodar. E aí um colega pesquisador da Fiocruz, ele procurou o Manfredo e começou a tratar os cães. Junto com o Manfredo no centro veterinário. Manfredo, Miranda. E o Manfredo, muito ousado, começou a furar a bola. E eu falava, Manfredo, mas você não está respeitando lá, o pessoal manda fazer. Não, mas para de matar cachorro. E eu sempre ouvi demais o Manfredo, nas reuniões de Anclivepa, a gente discutia muito. Aí foi esse pesquisador, Reginaldo Brasil, ele é pesquisador até hoje. O orientado dele, que trabalhou inicialmente o tratamento, é professor hoje da Federal de São João del Rei. Eu acho que é Eduardo, que ele chama, eu tive com ele outro dia. A gente estava lembrando desses episódios. E aí começou esses tratamentos experimentais. Aí nós começamos a nos perguntar nas reuniões de Anclivepa, o Casalberto, uma vez virou e falou, gente, mas como é que é isso lá na Europa? A Europa tem leishmaniose, como é que esse negócio acontece lá? Aí vamos procurar saber. Aí quem é que tinha feito doutorado na Espanha? Nivaldo. Aí chegamos no Nivaldo. Nivaldo, como é que é? Não, lá tem... Tem o tratamento. Tem os professores que tratam. Aí o Nivaldo falou, eu conheço lá uma professora muito respeitada, professora Guadalupe. E aí nós falamos, opa, Nivaldo ajuda a gente, vamos trazer a Guadalupe aqui. E o Nivaldo não é que ele era cachorreiro, não. Acho que ele não imaginava onde que ele estava entrando. Né? Ele não era muito cachorreiro, não. Mas a gente, todo mundo era muito amigo, e ele é muito amigo da gente também. E aí nós falamos, vamos trazer a Guadalupe. Aí ele ajudou a gente a escrever, fez o contato na época, e trouxemos a Guadalupe. Isso foi que ano que foi o primeiro simpósio internacional? Eu acho que foi em 90 e alguma coisa. Eu já não lembro qual foi o primeiro, sabe? Mas aí nós fizemos na Emater, Fernando Lender na época, Fernando Lender nos ajudando. Fernando Lender nessa parte ele era impecável, porque assim, Fernando Lender para defender a vida animal,
Ele peitava qualquer um. Comprava mesmo. Benedito chegava falando com ele põe o dedo no Benedito. Ó, para de matar cachorro, tá errado, não sei lá. Aí nós fizemos na Emater e eu era professor lá na Parasito. Então, a época que eu fui professor na Parasito, era 91, 92, mais ou menos, eu levei a Guadalupe para dar uma aula na pós-graduação. E a primeira palestra da Guadalupe foi uma palestra assim, que ela virou e falou, olha, na Europa quem mata cachorro? Porque não adianta. Não adianta. Se você matou seu cachorro, tem o cachorro do vizinho, tem o cachorro de rua, a infecção tá lá, tá rodando. E aí ela apresentou um trabalho que foi a gota d'água, né? Que ela mostrou um trabalho lá, que eles tinham tratado os animais pararam de transmitir a leishmania. E quando ela apresentou esse trabalho, eu lembro que eu não sei quem, eu acho que era o Manfredo que era o presidente, a Anclivep eu era o diretor científico, então eu fechei a sessão e falei, olha, a partir de hoje, a Anclivep Minas declara que não mata mais cachorro com leishmania. Vamos tratar todo mundo, né? Vamos tratar. Legal. A Guadalupe foi dar essa aula lá na Parasito. Teve um professor da veterinária, professor muito querido meu também, mas que ele levantou e falou assim, o que a senhora veio fazer aqui? A senhora veio atrapalhar a gente. E ela ficou assim, né? Ela olhou para mim e falou, Vitor, mas eu só estou falando o que é lá. E eu falei, não liga não, professora, não liga não. Essa Guadalupe você nem imagina o que está para ouvir aí. Não liga para isso não. Mas aí começou dentro da UFMG um debate de sangue, no bom sentido. Porque dentro da Parasito tinha agente veterinário, Zé Divino, era a favor do tratamento, Valtinho a favor do tratamento, a turma do lado de lá, o Mairim, que tratava cachorro lá, apesar de ser médico, ele ficava tratando os cachorros lá. Marilene Michalik, depois virou uma defensora da vida animal. Até no início ela também era a favor da eutanásia, como a gente era. O professor Genaro manteve a tradição de querer matar cães, um pesquisador brilhante, né? Mas aí a discussão foi aflorando, porque eu comecei a tomar uma posição. Então eu falava o seguinte, que pesquisador que fala que tem que matar cachorro é pesquisador que não é veterinário. Porque se for veterinário, não vai defender isso. E a discussão ela foi. Aí nós começamos a fazer pela Anclivepa o primeiro simpósio, segundo simpósio, terceiro simpósio, e o conhecimento sobre leishmaniose foi crescendo cada vez mais. A gente passou a convidar o Ministério da Saúde a participar com a gente. Então, quando chegou em 2005, teve um encontro da OPAS, e eu fui convidado para fazer a palestra de tratamento canino na OPAS. E foi onde? Foi aqui? Foi em Brasília. E nesse encontro veio um colega, um amigo hoje, de Madrid, representando a Organização Mundial de Saúde. E na hora que eu falei tratamento canino, ele era veterinário, ele levantou e fez uma bela manifestação de que não se podia matar cachorro mesmo, não tinha nada a ver matar cachorro. Mas ainda assim, em 2007, aí a leishmaniose tem uma faceta política enorme, porque nessa época o tratamento não era proibido, não era recomendado. E a gente tratava. E tinha debates e tal, mas ninguém discutia muito, não. Mas as prefeituras têm que matar, tem que matar, tem que matar. Assim, invadiam clínicas para tentar tirar cachorro. Invadiam as casas para tentar tirar cachorro. Tinha uma cartinha que eles deixavam, né? Uma multa de não sei quantos mil filhos. No Brasil inteiro isso acontecia, sabe? São histórias, assim, 1000 histórias para contar de situações que eu já vivi discutindo sobre isso. Mas cada vez mais as pessoas iam arregimentando essa vontade de parar de fazer a eutanásia. Aí quando chega em 2007, mais ou menos, a gente é chamado em Brasília, eu e o Manfredo, sempre nós dois, estava nessa parada. Estava cascudo, né? Aí nós fomos chamados lá para redigir uma portaria sobre tratamento no Ministério. No Ministério. Redigimos essa portaria a várias mãos. Um desses encontros, o Júlio Cambrai participou com a gente lá.
representando o Conselho Federal. E na hora que essa minuta estava pronta, eu e Manfredo tomamos um chopp para comemorar no aeroporto. Falamos, Manfredo, eu não estou acreditando. Ele falou, não, Vitor, é isso mesmo, agora vai. Passou mais ou menos uns 15 dias, a coordenação do serviço mudou. Aí o colega que era o coordenador na época, ele saiu e veio um outro colega de São Paulo, acho que é um médico da USP. Esse médico chamou o pessoal da coordenação da Leishmania, pegou e falou, o que é isso aqui? Falou isso com uma colega nossa na época. Ela explicou e tal, eu falei, isso aqui não vale nada. Putz. E aí convocou outra reunião. Essa outra reunião já era uma reunião bem mais difícil, não era mais reunião, foram 27 participantes, e eu e Manfredo, né, estavam participando, o Enio lá de Brasília, representando o Conselho Federal. Dos 27, 24 votaram a favor da proibição do tratamento canino no Brasil. Proibição sumária. E 3 votaram contra. Vocês 3? Enio, eu e Manfredo. Eu tomei a palavra e falei, olha, vocês escreveram a portaria, mas eu quero que se registre em ata a discordância minha, do Manfredo e do Enio, que nós achamos que não... Isso não significa que nós não vamos respeitar. É uma questão de maioria, então nós somos vencidos. Mas a gente quer que o nosso voto seja registrado. E a partir daí a gente foi verdadeiramente uma desobediência civil. A gente tratou. E nunca escondemos de ninguém. Durante esse tempo eu fiz palestras no Conselho Federal sobre tratamento canino. O doutor Benedito era contra, mas ele nunca me advertiu. Aqui em Minas, os presidentes dos conselhos também nunca tiveram nenhuma postura de... Não, nenhum. Né? Foi o Fernando Lenda em algumas gestões, o... Marcílio, né? O Marcílio era mais da área de produção, ele não entendia direito, mas ele ficava na dele, né? O Nivaldo, muito antes, pelo contrário, né? Eu, uma vez lá em Brasília, no Congresso da Anclivepa, em 2014, a gente foi lá tentar pedir verba no Conselho Federal. Marquei uma reunião com o Benedito, fui lá para pedir dinheiro e tudo, Congresso, foi em 2013. Aí eu cheguei lá, fomos eu e o Abílio. Aí o Lempo sentou, o advogado sentou a gente numa sala e deu um sabão na gente, assim, o advogado do Conselho Federal. E, não, é um absurdo, vocês ensinarem a tratar leishmaniose, não sei o quê, descascou. Estava eu e o Abílio quietinho, assim. Como que o Conselho pode incentivar isso? Aí ele falou assim, não, a gente não é do Conselho, não, a gente é que está organizando, porque o Conselho estava apoiando com dinheiro na época, né, na educação continuada. E ela achava, a advogada, ela achava que a gente era do Conselho. Quando eu expliquei que não era do Conselho, eu era da Anclivepa, aí que ela ficou brava mesmo. Nem vi a cara do Benedito, o Benedito nem me atendeu. Assim. Era pior ainda. Era pior ainda, o Benedito nem me atendeu. De lá a gente já foi embora, assim. Porque achava um absurdo, a gente incentivar, mostrar como tratar e não sei o quê. Foi um dos... Era uma situação mesmo que parecia que a gente estava afrontando alguma coisa, né? Mas era uma ignorância. É uma absoluta ignorância, né? As pessoas... Eu acho que as pessoas achavam que a solução era uma e que não era a solução. E ainda tem gente que pensa isso, Bruno. Tem gente que pensa. Tem gente que ainda defende essa postura, mas não tem mais razão de ser. Acho que isso mudou muito no Ministério da Saúde, por exemplo. Hoje tem o Francisco Edilson lá, que é muito bacana. Eu né? acho que mudou muito, porque hoje quem está à frente da leishmaniose, da coordenação de leishmaniose, e à frente das zoonoses mesmo, são veterinários. Eu falava muito isso em reunião, falava, gente, não se peça para médico ter uma visão de veterinário, não. O médico, por que ele fez medicina? Porque ele quer cuidar das pessoas. Ele pode gostar da natureza, ele pode, né, gostar do pôr do sol e tal, mas o vínculo dele com a vida animal não é um vínculo vocacionado. Não é. O nosso vínculo como veterinário é um vínculo vocacionado. Se tem alguém que tem que representar a defesa dos animais e trabalhar a organização desse relacionamento do animal com o ser humano, não deixando acontecer doença e tudo, isso é o médico veterinário, a responsabilidade é nossa. É raro você ter um médico como o Carlos Henrique Neri, por exemplo, que defende a vida do cão.
O Carlos Henrique tinha uma manifestação muito mais interessante que a de muitos veterinários por aí. E ele é assim até hoje. Né? E há muito tempo. Há muito tempo. Eu conheci o Carlos Henrique nos primeiros encontros de leishmaniose que eu pude participar. E hoje ele tem toda essa visão. Ele defende a vida humana acima de tudo e defende a vida animal acima de tudo. Justamente que tem essa importância, né? Os animais hoje nas famílias têm uma importância que não dá mais. Não dá mais. Pô, ainda mais agora, depois da pandemia, né? Se mostrou ainda mais essa importância. Não, eu fui uma vez participar de um debate lá na Bahia e estava representante do Ministério da Saúde no debate. Uhum. E essa colega não era veterinária, ela defendia muito a eutanásia de cão. Ela tinha muito essa visão, assim. E foi apresentado um caso na mesa redonda. Era um cachorro guia de cego, uma labradora. E essa labradora tinha dado um resultado sorológico positivo. E apresentaram o caso e perguntaram para ela. A cadela era assintomática. E perguntaram, o que faço com esse cachorro? E ela... Então, assim, um animal de serviço, demora assim, a preparar, caro para preparar. E ela mesma virou... foi uma das vezes que eu vi a pessoa ter a humildade até de virar e falar, não, mas não tem que matar em todos os casos. Sabe? Agora, quando você fala não tem que matar em todos os casos, aí você já entra numa outra perspectiva que a gente viveu muito aqui no Conselho, nos debates. Se não tem que matar em todos os casos, nós vamos selecionar de tal maneira que só vai matar do cachorro do pobre? Espera aí. Nós já estamos condenando. Agora, então nós não vamos deixar tratar ninguém, porque se o pobre não pode, o rico não pode? Não pode? Pô, mas aí também nós já estamos tendo uma ricofobia. Então, como desvencilhar isso? Tem que criar uma estrutura de Estado que possa oferecer condições de que os animais todos possam ser atendidos de alguma forma. E aí surge hoje a medicina veterinária popular, que tem que criar essa situação. Tem que proteger o cachorro das comunidades carentes. A gente está agora com um grupo, né? A gente apoia um projeto lá da UFMG que está atendendo lá o Lucas Belchior, está lá no Jacareabás, lá no norte de Minas, porque tem um problema enorme de leishmania lá nos cães da tribo lá em São José das Missões. Não tem um veterinário na cidade, o pessoal eutanasiando animais, cães com hipercol. Assim, não, vamos lá ver o que está acontecendo, vamos lá. Segunda vez que eles já estão indo lá, então nós estamos apoiando a turma lá. Que é um caos isso. Aí, Vitor, você falou um negócio interessante. O Brasileixe, né, veio justamente nessa evolução e o consenso do Brasileixe, ele trouxe, eu acho que para mim, um dos pontos mais importantes, a diferenciação do animal que teve contato, do animal portador e do animal doente, né? Porque antes era todo mundo igual, né? Assim. E isso, Bruno, é um conhecimento hoje que eu diria que até hoje o Ministério da Saúde, por exemplo, ele ainda recomenda a eutanásia de cães. Mas qual é o critério que o Ministério usa para falar que o cão está com leishmaniose? É anticorpo. Anticorpo não é diagnóstico de doença. E nem de infecção, muitas vezes. Então, se o animal tem anticorpo contra a leishmania, então esse animal tem que morrer, cientificamente está incorreto. Aí vem o segundo momento. Se o animal tem anticorpo e ele está infectado, ele tem que morrer? Ainda está incorreto. Porque você não sabe se esse animal com anticorpo e infectado transmite a leishmania. Agora, se esse animal tem anticorpo, está infectado e está doente, ele ainda não tem que morrer, ele tem que ser tratado e não morrer. Então, o que o Brasileixe apresentou, e nisso a gente agradece muito ao Leishvet europeu, que foi a nossa fonte de inspiração, ele apresentou o seguinte: o cachorro sorológico positivo, sem confirmação parasitológica, ele não pode ser considerado um cachorro infectado. E esse cachorro soro positivo, RIF 1/40, ELISA, o CATOF, a leitura da densidade ótica próxima do CATOF, não é diagnóstico. Isso é apenas sorologia positiva. E num meio como o nosso, que o flebotomínio voa à vontade, pica à vontade,
anticorpo na nossa população canina é muito frequente. Muito frequente. E a gente não pode nem saber, às vezes a gente estava ali eutanasiando animais que seriam resistentes, naturalmente resistentes à leishmania. Provavelmente. E a gente estava dizimando animais e que foi o trabalho da nossa colega Vanessa. Trabalhou muitos anos no Ministério, hoje é professora da Universidade Federal Juiz de Fora, uma carreira bonita, Vanessa, uma colega aqui da UFMG. Ela demonstrou, junto com uma professora de Viçosa, milhares de cães que foram mortos e não eram infectados. Então, isso é crime. Isso eu falava antes, nos tempos de debates acalorados, que tinha que abrir processo ético contra os responsáveis por isso, que eles estavam matando. Eu fazia uma comparação, eu falava, se eu fizer uma cirurgia e o cachorro morrer na cirurgia por uma imperícia minha, e eu for denunciado, eu vou ter que responder um processo ético. E todo dia que eu amanheço, eu peço a Deus para me proteger disso. Agora, um colega de uma área que coordena milhares de cães cometeu o erro de matar 13 mil cães durante um período temporal e ficar ileso, estava errado. Eu vou te jogar na fogueira. Eu sempre coloco o pessoal na fogueira aqui. Uma das perguntas que eu coloquei é a seguinte: o que você recomendaria para os colegas do Centro de Zoonose hoje? Né, tem uma lei que saiu no final do ano passado, da questão de acesso à informação, né, que é até das ONGs, acessar o Centro de Zoonose. Então, na situação de leishmania hoje, aí, assim, do ponto de vista técnico, o que os colegas têm que começar a fazer para escolher se vai fazer eutanásia ou não, principalmente do ponto de vista diagnóstico assim, da leishmania? Porque a gente teve uma situação recente lá em Pouso Alegre, não sei se você já acompanhou. Não. Na virada do ano, um pitbull que fugiu com os fogos. Era um cão, a princípio, bravio. O bombeiro foi lá, pegou, o cachorro estava mordendo a pessoa na rua, chegou no canil municipal, era um cachorro bravo, um pitbull bravo, não sei o que, o colega fez eutanásia no cão com a informação do bombeiro. Passou poucas horas, chegou a dona do cão lá. Falou, não, o cachorro fugiu porque assustou com os fogos. Isso ganhou uma repercussão nacional, assim. E na leishmania é uma situação que acontece regularmente, assim, né? Situações onde a eutanásia vai ser questionada. O que os colegas do Centro de Zoonose podem minimizar, assim, quando eles vão optar por eutanásia, assim? Elisa, a gente Elisa ainda mantém, né? RIF já não está mais utilizando, né? Eles têm que seguir o guia do Ministério, mas se eles quiserem se prevenir mais, assim, se precaver do ponto de vista de se proteger, o que eles deveriam adotar, começar a adotar para diagnóstico ou para essa escolha de fazer eutanásia? Eu acho que nós já temos CCZs hoje que praticam isso, sabe? Em primeiro lugar, eu acho que em relação à leishmaniose, os CCZs, eles precisam se focar na prevenção. A prevenção é o lance, sabe? Encoleramento é o maior. Encoleramento. A pessoa não tem dinheiro para encolerar. Assim, eu sou um pouco cético que as prefeituras não possam, principalmente nos lugares de mais baixa renda, distribuir coleiras ou participar do programa do Ministério da Saúde, que abre vaga para as prefeituras, para pensar assim, vamos fazer campanhas para minimizar a transmissão. Isso vai acabar? Não, claro que não vai acabar. A gente vai conviver com... Vetor é vetor. Eu estava agora com uma médica atendendo um caso de leishmania, e ela falando, eu sempre usei, eu sempre vacinei, sempre usei inseticida. Eu falei, vetor é vetor. Por isso que a dengue está aí. Senão a gente tinha acabado com a dengue. Né? Com tantas campanhas como se faz. Então, essa barreira tem que ser vencida. A barreira da prevenção. E a gente ainda não sabe fazer isso. A segunda barreira é investir de fato em educação. O Brasil nunca faz isso. Então tem que ser vencida também. A outra é que, eu falei isso em Brasília, tem recentemente numa audiência lá, numa audiência pública. A outra é que o Ministério tem que orientar seus técnicos a não recomendar a eutanásia como a primeira opção. O animal é soro positivo, procura o veterinário. Sim. Procura o veterinário mais próximo, faz um convênio com uma clínica veterinária para fazer uma consulta a preço popular, para fazer um pacote diagnóstico a preço popular. Porque confirmar é difícil, né? É difícil confirmar. Esconde, né? Então, encaminha esses animais para a saúde, para eles serem cuidados. Agora, um animal que está muito doente, está muito confirmado, ainda assim deveria fazer um exame que confirmasse a infecção,
e aí sim a eutanásia poderia ser praticada, como em outras partes do mundo ela pode ser praticada. Porque aí né? entra nas 5 liberdades lá, né? Quando ele está perdendo qualidade de vida, Exatamente. Né? Tá sofrendo aí já. Exatamente. Eu fiz outro dia uma eutanásia no animal muito emblemática. Leishmaniose. Um cachorrinho muito velhinho, que eu cuidei dele a vida inteira. Ele começou a evoluir, o que nós chamamos de ortoleixe. As articulações do tarso, as articulações do carpo estavam destruídas. Ele já não conseguia mais firmar, porque havia uma destruição óssea que a gente foi tentando. Esse animalzinho pertencia a um sacerdote. Então, a discussão da eutanásia desse animalzinho, ela teve toda a conotação que eu imagino que se discute na eutanásia. E nós fizemos a eutanásia dele. E fizemos a eutanásia, assim, com o respeito que a vida merece, porque ele estava sofrendo. Eu já não tinha mais o que oferecer para ele. Enquanto eu pude, eu fui tentando oferecer. Nessa circunstância, e cada caso vai ser um caso, a eutanásia eu acho que ela pode ser procedida. Agora, prevenção também, Bruno, não é só em relação à leishmania. Tem que evitar a superpopulação animal nas ruas. Sim. Tem que fazer campanhas de castração de animais. Tem que educar a população para não achar que cachorro é coisa comum de ficar andando na rua. Tem que ser coisa incomum de andar na rua. Né? Tem que ser coisa incomum. Tem que fazer um manejo e os de rua, que se for possível, doar, né? As pessoas adotarem, tem que adotar. Criar. Os comunitários manter ali, mas Que a gente falou hoje, o animal dentro do seio familiar. O animal dentro do seio familiar é uma realidade, mas talvez não seja a realidade da maioria dos cães do Brasil. Eu acho que a maioria dos cães do Brasil talvez estejam nas ruas. E de gatos também. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro para os colegas. Né? Assim, o melhor lugar para os animais é dentro de casa. O cão e o gato dentro de casa. O negócio semi-domiciliado, o gato tem que... Não, isso não existe. Dentro de casa ele está seguro, está protegido. Né? E a gente vai ter, como no início da nossa conversa, a gente vai ter que aprender também a conviver com os animais da floresta que vêm para as nossas casas. Né? Então a gente tem, recentemente aqui no convento das irmãzinhas beneditinas, um sagui atacou 2 animais e feriu os animais gravemente. Então, assim, é uma situação de uma interface aí, e os cães mataram o sagui. Mas aí tem a interface, a raiva, por exemplo. Tem as outras doenças todas. Né? E são desafios. Talvez se eu fosse presidente hoje, eu ia criar o Ministério dos Animais. Acho que foi uma das promessas aí. Não sei nem se foi desse agora do outro presidente, mas tinha a promessa. Mas dos animais, para ter um ministro que ia atacar de frente as populações de animais das ruas. Sabe? Porque esses animais precisam de ter uma atenção toda especial. Os programas de saúde que envolvam animais. As criações dos animais de produção. A questão dos animais silvestres. A discussão do javali aí está voltando. Está voltando, né? A caça foi proibida. Ok, eu acho que a gente tem que proibir caça. Mas nós temos que saber como resolver. Como manejar essa espécie invasora? Eu vi uma postagem do Francisco lá da PUC, Chiquinho. Justamente uma plantação de milho, e os javaporcos entraram lá. Vitor, eu não posso conversar com você. Eu estou aqui pensando, ontem lá nessa visita da CEPA, eu já estava pensando nisso, a gente juntar todo mundo. Vamos juntar o Ministério Público, Prefeitura e tudo, vamos fazer uma cidade modelo, assim, já que a Prefeitura está afim, né? Tem lá a esposa, a primeira-dama, que tem um poder, né? Então vamos tentar fazer uma cidade modelo aqui para proteção animal, né? Para bem-estar animal. Lafayette fez isso, né? Com a Carla, né? Conseguiu ter um avanço grande. Sim. Tem a Vânia lá no interior de São Paulo, não lembro qual é a cidade da Vânia, também conseguiu evoluir muito. A gente pegar isso, eu não posso conversar com você não, porque eu fico pensando, aí começa aí, não, vamos chamar o pessoal aí, eu já vou ligar ali para o promotor, ligar para o doutor Luciano, ligar para não sei quem, daqui a pouco a gente vai. A gente tinha que tentar criar esses modelos, porque a leishmaniose ela é emblemática, ela traz muito essa discussão, mas a gente poderia colocar no rol também a esporotricose. Esporotricose, né? Uma preocupação que eu estou tendo muito hoje, porque a discussão está muito acalorada, é o mormo, que está muito acalorada, assim. Tem os colegas que defendem a eutanásia, os outros que não defendem. O negócio está me lembrando muito da leishmania, assim. Eu estou vendo um pouco assim, a par, assim, estou vendo os colegas discutindo, mas dá para ver que está nessa situação, assim. A esporo, como você falou, está... Ela é apaziguada, porque não tem nenhuma voz
muito, que sobressai muito e querer matar os gatos. Né? Não tem essa voz assim, né? Mas eu acho que é porque nós sofremos muito com a leishmaniose. Foi. E até a gente aprender que assim que a gente não tinha que agir como a gente agia, eu acho que foram anos, né? Foram anos. Mais de uma década a gente fazendo isso. Tem uma situação bacana. Em 2017, Maria Helena lá da prefeitura e a professora Daniele tiveram aqui no conselho. Professor Nivaldo, conversa com elas lá. Sei que elas querem, não. E vieram justamente trazer esse protocolos. Professor, a gente não quer que você se torne a próxima leishmaniose. E aí, aqui a gente tem uma situação bem interessante. Hoje o hospital público já trata, já fornece tratamento. Pois é. Tá. E o hospital público ainda não está preparado para tratar a leishmaniose, né? Não está preparado. E fornecer o medicamento não é possível, porque o medicamento é caro. É caro. Então, assim, o hospital público ainda não pode servir a comunidade, a não ser que ele faça o tratamento como a gente fazia antes. Um tratamento que ajuda menos, mas não pode usar o medicamento mais caro, que é a situação de que, você falou de CCZs, não radicalizar. Porque se o CCZ radicalizar, ele vai brigar com a população. E aquela situação que a gente discutiu muito em Sete Lagoas, né? Exatamente. A gente tem que colocar a responsabilidade também no tutor, né? Então, assim, olha, se eu não vou ter o dinheiro para tratar corretamente, a gente tem que ir acompanhando aquele animal. A partir do momento, esse animal agora está sofrendo, aí tem que tomar outra conduta. E evitar que esse animal seja fonte de transmissão. Lá em Santa Catarina, eles estão fazendo um trabalho super legal, porque a prefeitura fornece o Milteforam. E tem as clínicas credenciadas que elas atendem os animais. Aí que legal. E tem 2 colegas, eu acho que eles estão aumentando o time, de clínicas que são da prefeitura e fazem a saúde animal. Então eles não vão lá só fazer exame. Eles vão lá atender o animal, examinar o animal, colher material, encaminhar para laboratório conveniado. Então a prefeitura criou uma rede de atendimento a animais com leishmaniose. Que legal. Então a eutanásia está cada vez mais longe. Porque ninguém quer fazer eutanásia. É o modelo do SUS animal, né? O modelo do SUS animal. A gente está com uma novidade para sair daqui a pouquinho. A Annalise preparou um material super bacana do IMVC, justamente para a gente trazer essa definição aí do SUS animal aqui para Minas, assim. Muito legal. Ô, Vitor, muito assim, legal. Já passamos o nosso tempo, assim, passei 1 hora que a gente está conversando aqui. Falei, isso aqui, o tempo voa aqui. Não, eu tenho que te agradecer, assim, você sabe que eu sou seu fã, te admiro demais. Muito assim, obrigado. não só do ponto de vista técnico, mas de pessoa, de tudo que você é uma das pessoas que eu miro muito, assim, como trabalhar e como ser como pessoa. Você sabe disso. Você, meu pai, Manfredo, Carlos Alberto, Cacá, são pessoas que eu olho assim, o que eles estão fazendo? Eu falei, vou fazer igual, assim. E obrigado por ter vindo. Eu sei que você está aí super corrido, mas que bom que você conseguiu dar um pulo aqui. A gente tem até plateia hoje. É uma alegria. Mas muito obrigado. Obrigado mesmo. Tamo junto aí, né? E também parabéns aí pelas suas iniciativas, por toda a equipe, né? Aqui do Conselho. Eu conheço o Conselho bem antes de você, né? Assim. A gente está com umas novidades boas. A gente tem uma reunião hoje para fazer o CRMV Jovem, a gente vai fazer o CRMV Mulher e vamos fazer uma incubadora de startups. Legal demais, vamos soltar agora, coisa que a gente já estava planejando aí para ajudar a próxima gestão que vier. E a gente comprou a casa do lado aqui, vai fazer um centro de convenções. Mas que coisa boa isso. Ficou legal pra caramba. Que legal. Assim. Vai ficar muito bacana. Tem muita coisa legal vindo aí. Não, bom demais. Parabéns. Beleza. Obrigadão. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem a gente encontra de novo. Vocês lembrem aí, nos sigam nas redes sociais. Olha lá no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Instagram. Curte, divulga, reposta e quem vocês quiserem trazer aqui para a gente conversar, bater um papo, assuntos legais, é só mandar que a gente vai conversar aqui. Pessoal, até semana que vem.